Então a ideia é que a gente possa falar um pouco para vocês e depois, quem tiver pergunta, tiver alguma dúvida, se nós soubermos, a gente pode conversar, enfim, responder algumas questões. Ok? Muito bem. Nós somos em quantas províncias aqui, pessoal? Quantas cidades, melhor dizendo, né? Ajude aí, vamos lá. Tsurumi. Olha o preconceito, tá vendo? Aí você fala Yokohama, fala Tsurumi, você nunca sabe qual que é. Eu falo Kanagawa, a Midori vai dizer assim, qual que é o nome lá, Midori? Não. Olha lá, Hitteratsuka. Mais ou menos isso. Nunca eu acerto. Então você vai falar logo o Japão, né? Então, vamos lá. Tsurumi, Yokohama, Kawasaki, Ibaraki, né, de osso. Aí a dona Roberta vai falar Imoca, não vai falar Moca. Que mais? Iwata. Repete aí, Regina. Pirassuca. Essa daí que ela falou. Fala estudando. Olha só, você nunca veio na palestra, no meio da trabalho aqui não. Desce, quem mais, pessoal? Não, decide, gente. Eu Yokohama. Então 6. Tem mais alguém? Não, né? Interessante, né, pessoal? Nós estamos em 6 cidades. E tem muita gente perguntando para nós de como, né, como foi a nossa viagem para cá, o pessoal tinha achado e tal. E talvez eu acho que isso foi o que mais marcou, né? Ou o que marcou mais. Porque no ano passado nós viemos para cá e, na verdade, visitamos os grupos, fomos nos grupos, mas não em tanta quantidade. E não teve isso, né? Essa mobilização para as pessoas virem até as palestras. Então eu penso que a gente está, a gente que eu digo os grupos, né? Vocês aqui no Japão, tem se encontrado, tem se enturmado. Isso também aconteceu em Caria, isso também aconteceu em Suzuka, também aconteceu em Nazawa, também aconteceu em Josso, aconteceu em Hondio, em Guma também aconteceu lá no seminário, né, enfim, no simpósio. Foi muito legal e eu acho que talvez para nós seja muito interessante, como nós espíritas, essa troca de informação. Eu, segunda-feira, estou voltando ao Brasil, mas provavelmente vocês, né, vão continuar, vão ficar. E a ideia é que vocês possam dar continuidade nisso, né? Então, para nós a alegria é maior de poder não só falar para vocês, mas ter esses grupos reunidos, enfim, em conjunto, para que nós possamos, daí para frente, trilharmos um caminho. Jovens, tem 2 cadeiras aqui na frente que é para vocês já reservadas, que é mais fácil vocês sentarem para beber. Está todo mundo olhando para vocês, porque chegaram atrasados e estavam falando mal. Então, esse sorriso aí é falsidade, não acredita não. Esse negócio seja bem-vindo, querido irmão, por dentro está querendo torcer o pescoço de vocês. É o trânsito. É o trânsito, né? Tá certo. Pessoal, nós vamos falar sobre obsessão em família. Todo mundo consegue enxergar aqui bem? Consegue, né? A gente vai ter umas letrinhas pequenininhas que vocês vão ter que vir mais pra frente depois. Quem já passou por obsessão aí? Sempre tem. Que é mais difícil também. Mas às vezes nós ficamos com dúvidas e ficamos pensando, o que é obsessão? De que maneira que ela acontece? Né? Como que a obsessão pode estar ou se dar? De que maneira que ela pode participar da nossa vida? E muitas vezes um detalhe muito importante é que nós não sabemos como ela começa. E aí acho que a gente pode começar com uma notícia muito boa, que é graças à nossa vontade. Então, geralmente, quase que 100% somos nós, os que apertam o botão do start e nos faz encontrar algo muito gostoso chamado obsessão. Mas, Adriano, a obsessão faz mal, depende do ponto de vista. Né? Em alguns momentos ela faz bem, porque te desperta, te faz buscar outras coisas, te faz sair da assimilação, te faz sair, né, daquele momento de parada no tempo e do comodismo. Às vezes aquilo está nos incomodando, mas nós sempre gostamos de brincar o seguinte, que enquanto está ruim, pode ter certeza que vai ficar pior. E se não piorar, não tem melhora, né? Porque você vai se acostumando, você vai se adaptando, né? Não, mas agora ficou ruim, aí você dá um jeitinho e melhorou. Aí fica mais um pouquinho ruim, você vai, até que uma hora não tem mais jeito de melhor. Aí o que você faz? Muda, se transforma. Essa é a ideia. E aí tem um outro detalhe que nós trazemos para a nossa palestra hoje, que é o quê? A obsessão em família. Tem alguém aqui que não tem família? Foi nascido de chocadeira? Então todos nós temos, né? Distante ou próximos, bons ou ruins, não importa. Todos nós temos família. E vamos ter sempre. A ideia é que nós possamos viver em família. É esse o objetivo do planeta, né? Nós estamos no planeta Terra para vivermos numa célula chamada sociedade, numa célula, né, chamada família. E muitas das vezes nós queremos que a outra família participe conosco. Às vezes nós temos essa ideia, poxa, como eu queria ter nascido na família de fulano, né?
Eu queria ter nascido lá, irmão, ciclano, beltrano e tal. E nos esquecemos que o importante é a nossa família. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no melhor momento. E é difícil aceitar isso, mas nós estamos exatamente com as melhores pessoas que nós poderíamos estar na nossa família. Mas, Adriano, não dá para acreditar. Lá em casa só tem coisa ruim. Jura? E aí é triste te dar essa notícia. Já que só tem, você também faz parte dessa coisa ruim. Senão você não estaria lá, né? Mas nós temos a facilidade do quê? De achar que nós não temos o problema. Nós somos sempre a solução. Mas nós precisamos ter um olhar diferente, né? De que nós precisamos realmente entender que nós fazemos parte de um grupo e podemos ajudá-los, como também esperamos a ajuda deles. Às vezes esperamos mais do que nós começamos. Então, para nós começarmos o nosso bate-papo, Kardec, no Livro dos Médiuns, vai falar sobre alguns tipos de obsessão, né? Ou alguns tipos de obsessões. Então, por exemplo, quando nós pensamos em obsessão simples, fascinação e subjugação, vem na nossa mente o quê? Parece que um nó, né? O que é isso? Quais são essas fases? Eu não costumo usar muito texto, mas como aqui no Japão tem muitas pessoas que estão ouvindo as palestras e não conhecem praticamente nada de espiritismo, nunca provavelmente abriram o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a ideia nossa então é colocar esse texto, que acaba ficando um pouquinho chato, mais maçante, mas é para nós estudarmos juntos, para não ter aquela ideia de tipo, poxa, o Adriano falou. Não, isso nós vamos buscar em Kardec. Então, exatamente como está no texto, exatamente como nós pensamos lá das obras, para que vocês possam compreender melhor. Muito bem, o que é uma obsessão então? A obsessão é a ação persistente de pelo menos um espírito mau sobre qualquer indivíduo, ou seja, exerce sobre um indivíduo. No caso, Joe, né? No caso, nós. Ou seja, quando nós temos algo, alguma ação persistente falando na nossa orelha, ou insistindo para que nós pensemos nisso, se a ideia for má, se a ideia for ruim, provavelmente é o início de uma obsessão. Então vamos já responder a primeira pergunta, que eu tenho certeza que alguém já deve estar anotando aí já para o final. Adriano, como que eu percebo isso? Quando você para olhar dentro do crivo da razão, dentro da sua racionalidade, e percebe que esse pensamento é um pensamento negativo. O que é isso? Ele provavelmente não é seu. Tem uma outra subpergunta aí que o Kardec também questiona os espíritos, quando ele diz assim, Adriano, perdão, pergunta aos espíritos, ele dizendo assim, e o primeiro impulso? Eu achei que era eu, já. Achando espírito evoluído. Kardec questiona os espíritos dizendo assim, mas e o primeiro impulso? De quem é? Ou seja, a obsessão é sempre do lado de cá, ou a influência? E os espíritos respondem o seguinte, que o primeiro impulso é nosso, seja ele mau ou seja ele bom. Por quê? Porque senão nós ficamos sem o livre-arbítrio, ou seja, sem o mérito disso. Então, quando é um pensamento ruim, ele é nosso. Nós pensamos primeiro, o nosso primeiro impulso, seja no mal, ele foi nosso. Mas quando é um pensamento, o primeiro impulso é bom, ele é nosso também. Então nós vamos ter o mérito quando for bom e o demérito quando ele for ruim. Esclarecido isso, nós voltamos aqui, ó. Mas por que, Adriano, nós vamos voltar aqui? Porque quando nós passamos por uma questão dessa, ou seja, sofremos, né, com essa ação persistente de um espírito, nós vamos perceber o seguinte, que nós acionamos o botão do liga. Nós começamos essa questão, essa relação com o obsessor. Em alguns livros, em alguns casos, tem espíritos que dizem assim, tem um vídeo no YouTube que vocês podem assistir também que fala sobre essa questão. O obsessor aparece com o cara e fala, olha, eu não aguento mais, porque quando eu venho aqui para te obsediar, você já está sozinho falando mal. Eu nem preciso ter trabalho nenhum, então vamos parar, deixa eu fazer o meu trabalho. Ou seja, por quê? Porque às vezes o espírito nem precisa. Nós sozinhos já começamos. Que é o que nós vamos falar mais adiante sobre a auto-obsessão. Mas antes vamos dar uma pausa nisso para nós entendermos essa questão melhor. Mas, Adriano, essa ação persistente, que pelo menos no espírito mal exerce sobre eu ou sobre mim, dura quanto tempo? Depende do quanto tempo você mantém isso em você. Mas, Adriano, eu com uma tristeza, isso pode gerar um problema? Nós vamos falar mais adiante, pegar um exemplo sobre depressão, e vale a pena nós entendermos essa questão. Às vezes nós pensamos que é de fora, é externo, mas começou lá atrás com um pensamento pequeno, de uma tristeza, enfim, uma série de questões que podem desaguar numa depressão. Mais adiante, então, nós vamos ver que a obsessão depende do grau de constrangimento provocado pelo espírito e da natureza dos efeitos que produz. E as principais são essas, simples fascinação e subjugação. Mas que grau que é esse? Ou seja, tudo aquilo que você pensa depende do grau desse pensamento negativo. Adriano, então o pensamento positivo nunca é obsessão? Não.
Não existe espírito, né, superior ou espírito bom causando obsessão. Isso não existe. Então, sempre que for obsessão, ou seja, no campo do mal, é um espírito ainda perdido, um espírito mal, um espírito inferior que está causando isso. Ok? E como é esse grau de constrangimento? Nós vamos ver mais adiante o seguinte. Agora vem as letrinhas pequenas, tá vendo? Eu vou pedir para mim ler para nós. Vamos para a Glória, que está sem óculos, pode ser? Agora é a hora, tá vendo? Vamos ver rápido, só para nós entendermos bem. Na obsessão simples, o obsedado tem consciência da interferência de um espírito enganador. E este, por sua vez, não se disfarça, não esconde suas intenções e desejos. Todavia, vamos esclarecer que ninguém está obsedado, ou obsediado, ou sofrendo obsessão, pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, pois o melhor médium está sujeito a isso, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito para impor sua vontade, da qual não consegue livrar-se a pessoa sobre quem ela atua. Uma obsessão realmente começa quando o obsedado não percebe a influência do obsessor ao seu lado, e um se compraz do pensamento do outro. O que ele quer dizer com isso aqui? Vamos lá estudar isso junto de novo. Você tem o pensamento negativo de fazer mal, de pensar mal de alguém, ok? Você sintoniza com quem pensa a mesma coisa, às vezes não contra a pessoa, mas pensa também no campo do mal. Ele se acopla a você, e aí ele começa a te falar o que? Ó, vai isso mesmo, faz isso mesmo, ó, você está certo. Aí o que você faz? Ao invés de você interromper, você sente prazer nisso, fala, é verdade. Nossa, mas olha o que... E aí você vai aumentando o pensamento. Geralmente mulheres são assim, né, Rogério? Podemos usar esse exemplo? Não. Eu acho que eu escolhi o lado errado. Você chegou sorrindo, já mudou? Por que vocês mulheres? Vamos pegar no campo dos ciúmes, não é assim? Piorou. Ah lá, viu? Piorou. Já acertei, tá vendo? Não é assim? Por que você comprar? Pensa assim, ó, cadê ele que não chegou até agora? Saiu do trabalho, faz 2 minutos que ele saiu e não chegou em casa. Aí o espírito se encosta e fala assim, realmente, ele está com outra. Aí o que você faz? Tá mesmo. Lá dos dois, né? Mas isso nós estamos brincando, mas isso é sério. Porque nós vamos alimentando, se comprazendo do pensamento do outro. Mas vamos transferir isso para o nosso dia a dia, para agora, 2015. Encarnados. Um encosta em você, encarnado, vivo, amigo, parceiro, parente, irmão, quem for, e fala uma coisa negativa, o que você faz? Estou contigo e não abre, é verdade, vamos destruir o outro, não é assim? E começa as famosas panelas, porque um se compraz do pensamento do outro. É isso aqui, ó. Sabe que o outro está fazendo errado, porque ele também sabe que ele está fazendo errado, ó, não deveria fazer isso, mas é gostoso, então bora fazer mais um pouquinho, não é assim? E nós vamos. Mais adiante, então. Tem consequências muito mais graves. O que, pessoal? A fascinação. Obsessão simples, todo mundo entendeu, né? É um simples pensamento. Então, o cara fala mal, o outro concorda, está ali instalado. Mas lembra que ele dá a ideia, ele diz sobre a questão de que não é porque você pensou uma coisa ruim que você está obsediando ou sendo obsedado? Lembra do primeiro impulso? Pode ser um pensamento seu somente. Ok? Mais adiante na fascinação, por que as consequências são mais graves? Porque a fascinação é a influência sutil e pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível, que espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do indivíduo, que paralisa de certa maneira, a sua capacidade de julgar. Você está vendo que o outro está fazendo de errado e a pessoa não percebe. Já aconteceu isso com você já? Você fala, mas olha, a mamãe está falando para você não fazer isso. Você não está vendo que seus amigos isso, seus amigos aquilo? O que a criança fala, o jovem fala? Você é maluca, mãe. Você é careta, você é isso. Porque não consegue perceber. Quem está de fora geralmente vê. Quem está dentro do turbilhão às vezes não percebe. E por que tem consequências mais graves? Vamos ver juntos aqui, ó. O encarnado fascinado não se considera enganado. Tem isso ou não tem, pessoal? Você fala, você demonstra, você explica, você orienta e a pessoa faz o quê? Fica na mesma. E aí depois ela sai do centro espírita e daí reclama, né, Rogério? Fala assim, olha, lá em Baraque, lá não sei o que hoje, não é bom. Bom é no outro que é mais forte, né? Assim? O que será que é esse forte? Eu recebi um e-mail de uma jovem, depois que passou a reportagem na TV, lá de baixo, uma cidade para baixo de Hiroshima. Ela falou assim, eu quero saber o seguinte, Adriano, qual o centro espírita mais forte aqui do Japão? Eu falei, e agora? Será que ela quer dizer com isso? E até hoje ela não respondeu a pergunta, então eu vou insistir de novo na resposta. Por quê, pessoal? A pessoa não consegue perceber isso. E o espírito consegue inspirar uma confiança cega.
impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o abuso de que escreve ou fala, mesmo quando esse salta aos olhos de todos. Quando ele fala aqui da questão de escrever, vamos dar um exemplo de médiuns, né? Geralmente na casa espírita acontece muito isso. Por quê? Porque o médium escreve psicografia e aí tem tanta coisa que ele quer tanto que aquilo seja valorizado que ele começa a acreditar nisso, né? Aconteceu na casa espírita. Alguém aqui já leu? Quem não leu, vale a pena ler, né? Quem já leu, quiser ler de novo, vale a pena. Por quê? O que acontece lá? Os espíritos inferiores querem derrubar a casa espírita, acabar com a casa espírita. O que eles fazem? Eles se juntam junto com a obsessora lá. Primeiro eles se juntam com um cara lá bacana e falam para o cara o seguinte: olha, quando fulano der passe no assistido, você se afasta. Por quê? Então vamos criar a situação melhor. Aqui é um centro espírita, todo mundo com dor ali. Aí eu sou a média, a senhorinha lá, é a passista. Ela está obsedada. Só que os espíritos inferiores combinam o seguinte no plano espiritual: que quando ela, né, quando o Adriano der o passe, quem está obsediando aquela pessoa ali se afasta, para ela melhorar. E quando a pessoa melhora, quem é que leva a fama? A média, no caso do Adriano. Então o que eles fazem no livro? Eles fazem exatamente isso, combinam, porque eles têm poder, estão organizados. Então chega um cara lá que não consegue nem andar de dor, com um problema todo enroscado, cheio de espírito nele, né? Aí eles chegam junto e falam: olha, é o seguinte, a gente tem um plano aqui, você se afasta, depois a gente vai te dar um cargo melhor. O cara interessado, orgulhoso, espírito, né? Falam: tudo bem, então vou ganhar um cargo. Quando a mulher dá o passe, todo mundo sai, o cara sai dali andando. Vocês acham que vocês vão falar o quê, pessoal, lá fora na rua? Esse centro espírita é forte. E aí começa a destruição da casa, porque a médium começa a acreditar que ela realmente é a melhor. E aí começa a causar inveja, ciúmes e tal. Isso aqui, ó. Confiança cega. Aí não tem os amigos que falam assim: olha, é verdade, sai daquela casa espírita lá, Cris, lá, vamos sair para outra, aquela lá no Cris. A pessoa começa a acreditar que realmente é isso. E aí começa ladeira abaixo. Só que não só a pessoa, geralmente leva um grupo junto. E geralmente as casas espíritas também afundam. Mas nós estamos falando de família. Família, ano que vem a gente fala de centro espírita. A família acontece a mesma coisa. Porque um começa com um problema que atinge o outro, que atinge o outro e atinge todo mundo. E às vezes é uma coisa tão simples. Um pensamento só. Mas você começa a pensar tanto que você começa a irradiar isso para os outros. Passam a pensar como você. Então o filho pequeno começa a influenciar a mãe que está mais próximo, ou o pai que está mais próximo. A partir disso, a mãe e o pai influenciado começam a influenciar a esposa ou o esposo, etc. E por aí vai. Lá na frente a família está como? Arrebentada. Por conta de uma coisa lá de trás, pequena, simples. Aqui, ó. Mesmo quando salta aos olhos de todos, você fala para a pessoa: não faz mais isso. Isso vai trazer problema para você. Olha, você já parou para pensar que na sua família, se tiver isso, aquilo outro, pode melhorar? Mas a pessoa não consegue enxergar. Fala: não, está bem do jeito que está. Impossível que isso aí seja um problema. E aí já é um caso mais grave. Já é quase, ou seja, uma subjugação que nós vamos ver adiante. Por quê? É o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, controlando-lhe a vontade. Vocês já viram isso já? A pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer comer, a pessoa não quer conversar. Não se relaciona nem com a família, presa no quarto o tempo inteiro. E parece que aqui no Japão, vocês têm muito mais experiência do que eu, tem um monte de casos assim. Por quê, pessoal? Produz a paralisação. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Vamos pegar o exemplo da moral. Não consegue sair daquele raciocínio, daquele pensamento. É sempre o mesmo. Negativismo, sempre está doente, sempre vai acontecer alguma coisa ruim, eu sempre estou mal. Por mais que outra pessoa fale, que a pessoa demonstre, a pessoa sempre vai dizer o quê? Não, mas eu não tenho jeito mais não. E comigo já não dá mais. Já desistiu. E por isso que nós vamos ver aqui no Japão também como exemplo, o número de suicídios tão grande. A pessoa desiste de viver por conta disso aqui, ó. É uma paralisação. Começa a repetir para ela o quê? Realmente, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, e realmente passa a ser. Porque não consegue sair disso, se desvencilhar. Mas começou lá atrás, uma pequena influência. Olha, realmente você é assim. E aí você aceita isso. Por isso, quando nós falamos da questão de sorrir mais, de brincar mais, de amar mais, de ter pensamentos positivos, é justamente para evitar isso aqui, ó. E tem pessoas que você conversa e você diz: olha, você tem tanta condição de fazer coisas melhores, não pensa isso não.
você está bem, você trabalha, você tem família, você é isso. E a pessoa responde o que para você? Ah, não, eu tenho muito problema, eu sou muito difícil, isso eu sou muito complicado. Ixi, eu tenho um problema, e nem tem, mas fica procurando. Nós brincamos outro dia numa outra palestra, não sei que cidade que foi, de que às vezes os cientistas estão procurando já, né, estão descobrindo, na verdade, está quase chegando na nova doença, mas ela só vai surgir no ano seguinte. A pessoa está em casa assistindo a televisão e fala, nossa, eu tenho tudo isso, eu já sinto sintoma. Mas os cientistas vão descobrir para o ano que vem. A pessoa já está com sintoma aí esse ano. Mas o que é isso, pessoal? O que aconteceu, gente? Eu achei que você ia avançar em mim agora. Pelo amor, você avisa que você vai levantar. Eu vi. O coração já vai dando. No primeiro caso moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensato. É uma espécie de fascinação. Quer um exemplo disso? Vamos mais adiante buscar aqui. Acontece o seguinte, pessoal, na subjugação corpórea, o espírito age sobre órgãos matérias, provocando um movimento involuntário. Aqui embaixo, se vocês quiserem ler, eu vou falando, vocês vão lendo aí. O cara está numa festa, está na revista Espírito, isso aí também. Está numa festa lá e de repente ele é dominado pela espiritualidade. Aí ele se ajoelha no pé de uma jovem e começa a pedir ela em casamento, mas nunca viu a menina. Isso é legal de se fazer, não é, pessoal? Sim ou não? Meninas que estão aqui solteiras. Imagina vocês no Joy Full comendo uma batata frita. O cara cai de joelho e fala assim, como é que fala em Rongo? Eu te amo, aeróbio, né? Sim, aeróbio, né? Já pensou? Márcia, se o Leandro fizesse isso com você, casaria ou não, Márcia? Olha lá, tá vendo? Mas é porque era o Leandro, tá vendo? Turminha, olha que interessante aqui, ó. E ele pede ela em casamento, mas nunca tinha visto a menina. Já pensou essa situação? E quantas pessoas que fazem coisas do dia a dia que uma pessoa pode ser maluco fazer isso, no trabalho, na escola, na rua, no centro espírita. Mais adiante então, aí nós entramos em possessão, que é a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando a física e moralmente. E aí nós vamos vendo quantos casos que você vê que a pessoa não consegue, em determinada situação, pensar nada, fazer nada, agir, não tem atitude nenhuma. Muitos casos, não é uma regra, mas muitos casos, por exemplo, de deficiência mental, às vezes se agravam durante um período. Aqui ela fala, olha, estava bom antes, mas agora está pior. É exatamente isso aqui, casos de possessão, ou seja, convulsões, agressões, mas é momentânea. Por quê? Kardec vai colocar na Gênesis, ele usa o termo possessão e utiliza por conta de uma forma de ação do espírito sobre o encarnado, mas ele se distingue da subjugação por quê? Porque na obsessão o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito, que ele identifica contra o encarnado. Esse último se encontra então enlaçado como um ateu constrangido a agir contra a sua vontade. Então muitas vezes as pessoas vão dizer, mas o espírito entra no corpo do outro? Não, não entra. Não tira o espírito para entrar. Isso no caso da subjugação. É mental. Vamos dar um exemplo muito prático. Vocês já conseguiram, com a lábia, fazer com que outra pessoa fizesse o que você queria? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês estão com vergonha de responder? Pode? Sim. Bom ou ruim? Os dois, né? Quando interessa. Quando interessa, então, meu amigo. Nós demos uma palestra uma vez no interior do Mato Grosso e tinha uma senhora que estava desesperada na casa. Já tinha resolvido o problema, mas ela estava com sofrendo muito. Por quê? 2 irmãos em casa, 2 irmãos. Só que a diferença era de 2 anos cada um. Eu não lembro se era 7, 5, 6, 4, enfim. A mãe comprou um pacote de bolacha, de biscoito, de bala e tal, e escondeu. Só que o mais velho queria pegar, mas com medo de apanhar da mãe, o que ele fez? Ele pegou o pacote de bala e para abrir o pacote de bala, ele falou para o mais novo, a mãe estava lá passando roupa, ele falou para o mais novo, que se o mais novo lambesse o ferro quente, ele daria a bala. Vocês querem que continue a história ou não? Então não chegou nem a encostar, porque imagina o calor. E o menino estava com a língua toda queimada, a boca, o queixo pequenininho assim, estava no septicídio, já tinha resolvido. Estava só a casca da ferida, né? E o mais velho, tranquilo, mas falou assim, Adriano, o que eu não consigo entender é que ele não entende que foi mal. Para ele foi uma brincadeira. Adriano, mas então é uma obsessão, uma possessão? Não, é do espírito. É ele que é assim. É a criança, somos nós. E nós, quantas vezes nós temos vontade de fazer isso com o outro? Então, quando nós pegamos aqui, ó, na obsessão simples, nós conseguimos fazer o quê? Constranger o outro à nossa vontade. Falamos, até que o outro faz o que a gente quer. Aqui, ó. Quantos casos nós já vimos isso? Vai, você fala, não acredito que fulano fez aquilo. Fez, por quê? Porque o outro mandou. E com o jovem isso acontece muito, né?
porque está no grupo, e aí para participar do grupo ele precisa fazer o que o outro manda, não é assim? Então ele entra lá no tio Gago, não é no tio Gago, assim que fala? E aí tem gente mais acima, e aí ele precisa fazer. Na verdade não precisa, mas ele não consegue. Ele não tem força moral, força corpórea, enfim, já é um costume, já é o hábito, e aí ele sofre isso aqui. Mais adiante então, na possessão, em vez de atuar exteriormente, o espírito livre substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Por que assim dizer? Porque na verdade ele substitui no sentido de imantação, como se ele tirasse, mas não dá para tirar. Adriano, você já não falou que não dá? Sim, porque se você tira o espírito, né? O meu espírito, ou seja, eu espírito, melhor dizendo, saio do meu corpo, se eu ficar fora, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai morrer, porque quem anima o corpo é o espírito. Então, eu, espírito, não posso ficar fora. Mas no caso da possessão, o Kardec coloca, por assim dizer, ele elege o corpo deste para seu domicílio, sem que, entretanto, o espírito encarnado deixe o corpo definitivamente, o que só ocorre com a morte. Então, como se ele tivesse pegado emprestado por alguns segundos, minutos, porque em caso de possessão você vê dias, até meses a pessoa passando, mas não é eternamente, não é sempre. Por quê? Porque o espírito precisa voltar. Então o que a espiritualidade faz? Olha que interessante. A possessão é assim sempre temporária e intermitente, pois o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode operar senão no momento da concepção. Então não dá para tirar, não dá para separar. Por isso que é momentâneo. Adriano, então é por isso que o cara faz lá, tem um problema de possessão e ele chama o padre vem e faz uma oração, melhora. Por quê? Porque ele faz a oração, o espírito se afasta. Mas não tem a mudança na pessoa, não tem a mudança moral na pessoa, não tem a mudança moral na família. O que o espírito faz? Volta. Adriano, então quando a gente entra no centro espírita para tomar passe e sai e volta, porque o espírito se acoplou de novo, sim. Alguns ficam na esquina esperando. Vai lá que eu espero aqui. Mas você não mudou. Aí você toma passe e começou que hoje não resolveu o meu problema. Eu continuo, claro que não. Nem vai, porque você continua fazendo. E aí a espiritualidade fica atenta nisso, porque ele presta atenção não no que você fala, e sim no que você sente. Ah, mas eu quero mudar, mas não consigo, mas nunca tentei. E aí? Fica difícil, né, pessoal? É complicado eu mudar se eu não tentar, se eu não experimentar fazer diferente. E aí por isso que vem a dor, porque se não doer, eu não mudo. Vamos mais adiante, então, vamos lá. Autoobsessão. Alguém aqui já passou por isso? Acho que não, né? Todo mundo aqui já está num grau acima, não tem muito disso, não é assim? Em obras póstumas, o Kardec fala sobre a autoobsessão e diz o seguinte: frequentemente, os espíritos de fatos estranhos do qual muitas vezes eles são inocentes, por quê? Certos estados doentios e certas situações que atribuem a uma causa oculta, por vezes, deve-se simplesmente ao espírito do próprio encarnado. E o que o Kardec diz? Finaliza dizendo o quê, pessoal? Olha que legal. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Aí nós vamos no centro espírita e falamos assim: dá um passe em mim aqui, tira esse espírito que está aqui, está me fazendo muito mal. A vontade é como o Rogério colocou, a vontade do trabalho do mercado, você falou, se eu tirar, você morre. O que você quer? Porque não tem nada ali. Eu estou dizendo isso num caso, vou pegar o Chico, né, que via tudo, sabia tudo, conhecia muito. Olhar para o meu amigo, se eu tirar, já é. Você escolhe. Eu tiro, mas é uma vez só. Porque é auto-obsessão. É isso aqui, ó. É o obsessor de si mesmo. Vê problema em tudo, não consegue enxergar a solução, só vê desgraça. Não é assim? Você convida para fazer uma coisa, ele já vê o lado ruim, isso não dá certo. Mas ele nem tentou, ele nem experimentou, mas ele já manda não vai dar certo. Você começa a falar, orientar, o que a pessoa fala para você? Eu não consigo. Ixi, isso é muito difícil, mas nunca experimentou. Nunca tentou sair daquilo ali. Nunca deu um passo à frente. E quando ele tenta, ele consegue. Por quê? Porque ele tem apoio. A espiritualidade vai nos ajudar. Preciso eu ter o primeiro impulso no bem. Olha que legal. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. São doentes da alma. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causa das aflições atuais e das anteriores. Bem-aventurados os aflitos é o capítulo, não é isso? Então nós estamos com um problema hoje, 2015, 23 de maio de 2015. Está doendo muito. Aí nós abrimos o Evangelho capítulo 5. E lá fala assim, olha, faça, não é Santo Agostinho, mas acho que é Santo Agostinho que fala. Mas se não é, tem uma parte que Santo Agostinho fala também da reforma íntima.
Faça uma revisão do seu dia. Aí você fecha o olho, senta na beira da cama, o joelho está doendo muito, já bora ajoelhar, né? Porque sentado geralmente Deus não vê, ajoelhado parece que ele vê, né? Assim, se botar a Bíblia, então ele aparece na nossa frente, né? Nós temos uma ligação, quanto mais sofrer, parece que Deus atende mais. Eu não sei onde está escrito isso, mas parece que tem que funcionar. Olha que interessante. Aí nós fazemos uma revisão do nosso dia. Não tem nada. No dia anterior, nada. Semana passada, nada. Mês passado, nada. A vida toda não tem problema nenhum. Fomos uma pessoa correta. Está onde, pessoal, o problema? Parece que está no anterior, né? Aí como nós voltamos a não dá para voltar, então agora é corrigir agora. É ter o problema agora. Porque é uma doença da onde, pessoal? Da alma. Mas, Adriano, eu não sei o que eu fui no passado, mas você sabe que você é no presente. Vocês querem saber o que vocês foram no passado? Eu consigo contar para vocês agora com a minha mediunidade de verdade. Não é brincadeira isso. Vocês querem ou não? Não, né? Então eu vou voltar para a palestra. Quem não quer, vamos lá mais adiante. Opa! Vocês querem ou não querem, pessoal? Não, né? Satico, não quer não, Satico? Tem certeza? Só foi coisa boa, Satico. Você quer? Eu estou vendo na sua aula assim, tá só... Não, né? Pessoal, nós somos do passado exatamente como nós somos hoje. Orgulhoso, egoísta, avarento, ciumento, tudo. Por quê? Porque nós ainda temos isso muito forte em nós. Só que tem um detalhe, os Espíritos colocam para nós que essa é a primeira no bem. Leandro, como é que você sabe disso? Então vamos dar um exemplo prático disso. Vocês conseguem fazer o bem de coração sempre, a toda hora, 100%? Sim ou não? Não. Tem hora que a gente dá vontade de segurar, né? Fala, agora não dá. Não, aí também já pedi demais, né, Cris? Eu faço até aqui. É exatamente isso. Porque se tivesse uma outra já experimentada, essa seria mais fácil. É mais fácil amar e perdoar ou vingar e querer o contrário do outro? Amar, né, pessoal? Vamos escolher essa opção? Hein, Roberta? Pode ser essa? Pode. Amar? Senti firmeza nisso aí não, hein, Roberta? Eu acho que era melhor colocar a senhora naquela cadeira maior lá. A senhora não quer sentar numa cadeira maior, confortável? Sugoi, como a senhora costuma falar aqui. Essa pequenininha vai dar dor nas costas, vai falar mal de mim depois que eu sei. Tudo bem? Dá Diogo? Dá Diogo. Então tá bem, maravilha. Por que, pessoal? Auto-obsessão. Porque nós não conseguimos enxergar de nós o que realmente nós temos de beleza, de potência, de força. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço, mais alto mérito, e muito mais. Aí nós fazemos o que? Ah, não, só se eu for lá no outro centro espírita para me ajudar, que eu não dou conta. Como não dá conta? Não tentou, não experimentou. Temos uma facilidade de buscar coisa negativa em nós, mas as coisas boas. Vocês sabem quem foi que falou essa frase assim, ó? Santo de casa não faz milagre? Vocês sabem ou não? Jesus. Jura, Adriano? Juro. Vocês querem que eu prove para vocês? Só que Jesus não falava nesse termo, né? Ele era mais carinhoso, mais educado. Então ele diz assim, ó: saia de perto dos seus e vá pregar. Resumindo, santo de casa não faz milagre. Não é você ficar falando perto aqui. O cara não vai te ouvir. Nós estamos falando do que aqui, pessoal, hoje? Família. Aí precisa ir lá longe, do outro lado da cidade, ouvir um senhor falar e falar, rapaz, é verdade. A mãe está falando isso, ó. Alessandra, não olha para trás, Alessandra. Deixa a menina quieta. Pelo amor, não vai me atrapalhar minha palestra. Pelo amor, a menina estava bem até agora, ela já mudou a hora dela. Põe uma sentada aí, pessoal. Brincadeira, Alessandra. Olha que interessante isso aqui, ó. É pra ela, tá falando. É pra ela, né? Vou ficar a mãe, viu, junto que ela fala. Olha que interessante, pessoal. Pensamento negativo. Vocês querem um exemplo de auto-obsessão? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, na íntegra o Rogério vai confirmar. Uma semana antes de eu embarcar para o Japão, eu passei mal, fui internado. Se vocês abrirem na minha mala, metade da mala é remédio. Eu estava morrendo de medo de vir aqui, ó. Mas já tinha tido comunicação aqui no Japão e comunicação no Brasil. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Quem que acreditou? Só vocês, porque eu duvidei, porque eu estava com medo. Se eu passar mal no avião, 30 horas de voo, se eu passar mal, eu estou frito. Se esse cálculo renal inventar de sair de novo, estou morto. E não deu nada. E não vai dar nada. Pelo amor de Deus, estou usando só como exemplo na palestra. Mas por que isso aqui, ó? Medo. Adriano, que horas você relaxou? Quando eu vi o avião sair de cima da China e embicar no Japão. Agora chega, beleza. Porque nós vamos pensando coisas negativas. A Alessandra brincou, essa palestra é para fulano, é para ciclano. Essa palestra é para mim.
Já tem 30 vezes que eu estou dando ela no Japão. Eu preciso aprender alguma coisa com ela. Então nós precisamos entender que nós temos algo de bom dentro de nós. Lembra quando nós aprendemos lá, que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e temos uma centelha divina? Isso já é o suficiente para mudar o planeta. Basta querer. Então eu tenho uma dificuldade, eu vou superar, mude o pensamento. Mas Adriano, está dando tudo errado, então pensa que pelo menos você bem. Deixa dar errado, vai dar errado mesmo. Mas você está falando, deu errado, mas eu queria que desse bem. Porque uma hora começa a dar certo, uma hora começa a dar bem. Você começa a acertar as coisas, mas primeiro você precisa acreditar. Porque se você não acredita, quem é que vai acreditar, pessoal? Quem é que vai acreditar? Se você mesmo não acredita. Isso é fato. É matemático o negócio. Se você não bota fé em você, imagina os outros. Ah, Adriano, mas a minha mãe e meu pai acreditam em mim porque eles são minha mãe e meu pai. Não é. Porque vem em você também possibilidades. Aqui, ó, nós temos que sair disso aqui, ó. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Então, quando você não acredita em você, é fácil para os outros obsessores ou para os outros espíritos, encarnados e desencarnados, fazerem o quê? Influenciar. Quais são os tipos de obsessões? Lembram lá? Vamos lá. De encarnado para encarnado. Lembra, sabe aquele cunhado mala que você fica sempre falando mal, ele falando mal de você? Isso é uma obsessão. Você fala mal, ele fala mal. E vocês querem mais uma prova? Fidedigna? Toda vez que você pensar mal dele, ele também está pensando em você. É batata isso aí. Pega o celular e liga. Ô, Nocelo, você está pensando em mim? Ele vai falar, tô. Aí você vai começar a doer minha cabeça toda vez que eu penso na fulana. Pois é, a fulana está pensando em você, do mesmo jeito. Igualzinho. Aí o que você faz? Ao invés de fazer uma oração, você pensa mais. E lá vai também pensando mais. Só que quem fizer prece primeiro, sai primeiro disso. Bloqueia. E aí o pensamento vai e volta muito mais forte. Por isso que dá dor de cabeça, por isso que dá câncer, dá dor de barriga, tira o sono. Para as mulheres que adoram o cabelo, cai o cabelo. Por quê? Porque eu começo aqui, ó, na auto-obsessão. Eu começo, não raramente, me obsediar. Eu penso, eu ajo o tempo inteiro contra mim. Isso não vai dar certo. Eu estou fazendo e estou pensando. Isso não vai dar certo, isso não é legal. Eu sabia que ia dar errado. Isso aqui uma hora vai dar errado. E aí vai mesmo, porque você mesmo está acreditando. Eu estou sentado na cadeira tomando passe e estou pensando o quê, pessoal? Ao invés de eu pensar, Senhor, me ajuda mesmo. Está difícil, mas eu estou confiando. O que você pensa? Rapaz, mas esse cara está fedido. Esse barulho da jaqueta fazendo cheque. De que jeito que aquele fluido melhor vai entrar em você? Não entra. Nem se o Cristo aparecer ali na hora e colocar. A não ser que ele abra, né? Mas não vai fazer isso, né? Com a cabeça e enfia lá dentro. Ai, eu chego na casa espírita e já começo a passar mal, porque eu vejo fulano. Vai fazer o que não então, meu irmão? Então, assim, ó, nós temos que começar a nos desprender daquilo que nós criamos para nós. Está na hora de fazer isso, dá tempo ainda. Mas basta querer. As pessoas buscavam o Chico e falavam, você era tão gostoso ficar do lado do Chico, eu sentia uma paz, mas quando eu saía, parecia que não tinha paz. Claro que não tinha paz, era dele. Estava na paz dele, não na tua paz. Mas se você construir a paz em você, aonde você for, ela vai aonde? Mas é tão gostoso ficar do lado do seu Kyoshi, mas vai viver a vida do seu Kyoshi. Mas ele não, seu Kyoshi chateou, anda de carrão, tudo, hoje ele anda, mas lá atrás, pode usar esse exemplo? Não, não é seu Kyoshi, melhor não, né? Brincadeira. Mas por que é bom ficar do lado do seu Kyoshi? Porque já construiu, então está na hora de eu construir a minha também, para que o seu Kyoshi queira ficar do meu lado. E assim conosco, dentro de casa, está cheio disso aqui, ó. 5 pessoas, os 5 contra quem? Contra eles mesmos, em conjunto. Não tem time que dê certo. Não tem família que dê certo. Por isso que você vai encontrar uma pessoa na família que sempre está de bem com a vida. E quando você faz uma pergunta, a desgraça está instalada, o que essa pessoa fala? Confia que vai dar certo. Geralmente é a vó, né? Ou o vô. Geralmente. Pode ser o tio, pode ser o cunhado, pode ser a sogra também. Enfim. Mas geralmente são pessoas que já têm mais experiência. Já aprenderam isso aqui, ó. Eu estou sem dinheiro, cortou a luz, cortou a água, vou repreender meu carro, vou mandar ele embora e tal. E você olha para a pessoa, quando você levanta a cabeça para falar dos problemas, o que ela fala? Bota um sorriso no rosto e diz, confia, meu filho. Deus está conosco. Você não vai bater porque é a avó, né? Mesmo que dá vontade, mas essa mulher é maluca, eu estou com tantos problemas, ela está pensando em Deus. Por isso que ela está
Bem, sabe qual a diferença? O Chico falava para as pessoas o seguinte: saia do seu dia. Isso está numa mensagem em um CD que ele fez. Ele diz assim, ó, saia do seu dia, da sua vida, pelo menos uma vez. 1 hora no seu dia, e dedique-se ao outro. Aí no final da mensagem ele coloca assim: retornará para casa dando graças a Deus por ter os seus problemas. Porque você começa a ver que os outros têm muito mais problema que o seu. E quando você pergunta, sabe o que a pessoa fala? Graças a Deus está tudo bem, minha filha. Nós atendemos em São Paulo, no Banco de Freitas, em média, durante todo o sábado. Inclusive daqui a pouquinho começa o trabalho lá. Começa às 7, falta 1 hora. São 180 litros de sopa que é distribuído na casa espírita e é levado em 5 pontos de assistência que nós chamamos nas favelas. Favela da Alva, favela do Vietnã, e tem uma outra, favela da Biquinha, que é perto onde eu moro, e tem mais uma outra que eu não lembro o nome. Enfim, quando você chega lá tem uma fila, só que diferente aqui do Brasil, lá não faz aquela fila organizativa, vem todo mundo em cima numa muvuca, você tem que organizar, tampa o caldeirão de sopa, senão eles tomam o caldeirão. Não estou falando mal do Brasil, mas é maravilhoso, vou voltar para lá, mas é assim que acontece, tem que contar a verdade, né? A gente chegou em Hamamatsu, eu não acreditei ano passado, quando eu dobrei com o onigiri assim, os caras já ficaram em fila, eu falei, meu Deus, você é do Brasil, tem que correr, tá? Larga essa correndo. Ou seja, e aí você pega algumas senhoras e fala, olha, eu não consigo lá buscar sopa, vocês podem ir em casa fazer o Evangelho no Lar, que é uma outra campanha que nós temos, chamada campanha Jesus no Lar. Então junta um grupo de pessoas e vai nessas casas, vai nas ruas, oferecendo o Evangelho de casa em casa. Se a pessoa aceita, esse grupo entra na casa, faz o Evangelho no Lar e deixa o Evangelho. Uma vez eu fui nesse trabalho da sopa, e lá uma senhora pediu para fazer o Evangelho, nós fomos. Ela mora na beira do córrego, esse córrego choveu, garoou, ele transborda. Então não vai na casa dela. Isso é certo, isso é comum. Isso é dia a dia dela. Então você já imagina a situação. Nós entramos, não tinha piso, terra, ela tem, né, 6 netos, 4 filhos, e desses 4, 3 estão presos, então vocês imaginam, os pais das crianças estão presos. E quando nós entramos, eu falei, bom, eu não sei o que eu vou falar, porque é só desgraça. Ela não reclamou em nenhum momento. Agradeceu da cesta que nós levamos, e eu falei, como é que a senhora está? Ela falou, graças a Deus, estou bem, estou só com um probleminha na perna. A perna dela estava desse tamanho, por conta de circulação. E ela falou assim, estou só com um probleminha. Mas o médico já me deu o remédio, a semana que vem eu vou comprar. Ela tinha que ter começado a tomar o ano passado. E ela estava tranquila. E eu olhei para ela com a mesma cara que vocês estão olhando para mim, com vontade de chorar. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Aí nós estávamos com outro grupo, outras pessoas do grupo, e eu falei, olha, faz oração porque eu vou ter condições de fazer. E fiquei quieto, o tempo inteiro. E ela não reclamou. Saiu uma mensagem do Evangelho, eles leram, comentaram, e no final ela falou assim, olha, que bom que vocês vieram. Vocês trouxeram a paz para nós. Mas na verdade, quem trouxe paz foi ela para nós. Porque imagina o desespero dessa senhora, e ela estava tranquila. A avó, cuidando dos netos, preocupada com o filho, não tinha remédio para ela, que ia comprar só na semana que vem, se é que ia comprar. Aqui, ó. Uma pessoa dessa tem isso? Nunca. Porque não deixa instalar. E aí quando nós voltamos para casa, né, você abre a geladeira e você tem lá uma série de coisas, você pode escolher. Tem gente que não sabe se vai comer. Ah, Adriano, mas isso é fácil de falar, você vem aqui e fala isso e tal, e quer dizer, eu tenho que ficar pensando nos outros? Tem que ficar pensando nos outros que não querem trabalhar? É uma opção. Vou pegar como exemplo. Será que eu não posso ajudar? Eu estou tão bem. Porque às vezes, pessoal, nós realmente temos dores tremendas, tremendas. Dores na alma, não só no corpo. Mas nós precisamos entender que nós temos condições de suportar essa dor. Porque se nós não a teríamos. Sabe por que não? Porque seria um Deus injusto. Não vai dar a carga maior que nós aguentamos superar. Adriano, então o problema do tamanho que eu tenho, com todo esse problema, eu consigo? Claro! E sabe quem já sabe disso? É Deus, não sou eu. Então nós temos que começar a pensar o seguinte, que se eu sair daqui, eu consigo melhorar a minha vida. Esse é o primeiro passo. Auto-obsessão. Parar de ser negativo, parar de ter dúvidas das coisas que eu consigo fazer. Eu consigo melhorar, eu consigo ter chance, desde que eu queira. Mais adiante, vingança. Se eu perguntar se alguém é vingativo, alguém levanta a mão aí ou só eu? Mais alguém tem vontade de se vingar? Só que a vingança a senhora tem? Às vezes tem. Às vezes? Não acredito, eu achei que a senhora era a única que não ia levantar a mão. Um sorriso tão bonito, você filma lá onde você viu o sorriso. Não, filma não. A vingança que o espírito toma de um indivíduo de quem guarda queixas da vida presente ou
de outra existência. Adriano, dá um exemplo dessa de outra existência. Você entra numa sala, entra no elevador, por exemplo, entra numa sala de aula, entra no trem, entra no centro espírita e olha para a cara de alguém que você nunca viu. Aí você fala assim, não gosta dessa pessoa? Mas a mulher nunca abriu a boca, o cara nunca falou nada com você. Por que você não gosta? Aí o que você faz? Você faz de tudo para se vingar nessa, de coisa que você não lembra. Tem fundamento isso? Então nós queremos o quê? Sempre que a pessoa fala alguma coisa, nós contrariamos. Sempre que ela quer alguma coisa, nós vamos na contramão. Por quê? Porque eu não fui com a cara dela. E eu não vou fazer mesmo. Não é assim? Aqui, ó. É assim mesmo. É assim mesmo, É né? assim mesmo. Por que isso? Porque é nossa vontade, é a vingança. Só que a vingança é de igual, né? Se a pessoa corta um dedo, nós queremos cortar um dedo só, não é isso? De cada membro, né? Porque só um é muito pouco. A dor que ela causou em mim é muito maior. Aí nós vamos no centro espírita, aquele senhorzinho fala assim para nós, meu filho, perdoa. Deus vai cobrar. Aí o que você fala? Que Deus é o diabo, meu amigo. Quem quer cobrar sou eu. Vai que ele esquece, não é assim? Nós sempre aumentamos a cobrança. É sempre um pouquinho, um tiquinho mais, não é? Porque nós queremos ver o outro sofrer. Vamos ver isso aqui então. O simples desejo de fazer o mal, o Espírito quer fazer com que os outros sofram como ele sofre. Na família, não é assim? Agora ele me paga. Não é assim? Não me levou no shopping aquele dia, agora eu não vou botar sal na comida durante um ano. Geralmente as meninas fazem isso, não faz? Não faz agora isso? Faz, né? Todos nós fazemos. Quer falar aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Duas. Porque, às vezes, na vingança, a gente pensa realmente em fazer a outra pessoa sofrer, mas tão logo põe ao ponto no desejo de vingança, já descobre que não está correto. Eu pergunto, qual é o estado que está valendo aí no caso, ele ter pensado e depois ter descoberto imediatamente que não é o correto? O Evangelho segundo o Espiritismo diz, Gilvan, né, Gilvan? Ele diz o seguinte, nós temos três situações na nossa vida. O Evangelho diz o seguinte, deixa eu só parar aqui para responder para não me perder. A primeira é aquele cara que pensa e faz, ou seja, um ignorante, não sabe ainda o que está acontecendo. Ele faz porque ele não sabe que ele não pode fazer aquilo. Então ele vai e faz, pensa e faz. Segunda opção é o cara que pensa, na mesma hora ele deixa de fazer, mas ele já pensou. O Evangelho fala que esse está a caminho. Ou é aquele que pensa e não tem esse pensamento, vai e faz, ou depois ele vai se arrepender. Está na mesma situação, está no mesmo grupo aqui do segundo. Ou seja, ele está a caminho. O Evangelho fala que ele está a caminho de não conseguir. E tem aquele que nem pensa. Qual que é o grau que nós estamos, pessoal? Não precisa me responder, cada um vai encontrar o seu. Em algumas situações nós já nem pensamos mais. Quer um exemplo prático disso? Alguém aqui na sala tem coragem de roubar alguma coisa de alguém? Tomar do outro? Vê um celular, é um iPhone Plus 6, 128 GB, com a melhor capinha que você consegue. Você tem coragem de pegar? Não, né? Por quê? Porque já está nessa terceira fase. Não penso e não faço. Ok, João? Agora tem outros que falam, rapaz, mas essa capinha eu não tenho. Essa capinha não tem no Brasil. O cara compra outra aqui ali, na Big Câmera. Eu vou levar esse trem para mim. Eu já pensei, eu estou na segunda